Oi, gente. Pois é, ontem aconteceram várias manifestações, principalmente, protestos contra a suposta comemoração do golpe de 1964, que completou 55 anos. Também houveram algumas manifestações favoráveis e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou ver se eu mostro um pouco das fotos para vocês também mais à frente no vídeo. E antes disso eu queria agradecer ao Rafael Bento pela miniatura de hoje. É um cartoon, um desenho dele. E o Instagram dele, desse cartunista iniciante que quis presentear a gente com essa imagem, vai estar na descrição para vocês conhecerem mais do trabalho dele. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem a sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras. E se vocês querem apoiar o canal, tem links no Apoia-se e links também, e também link do Melius para vocês se cadastrarem. E se vocês fizerem compras pelo Melius, vocês vão ajudar também o canal pelo link que está na descrição. E além disso, vocês podem também depositar na conta da gente se vocês quiserem nos ajudar, Fica ao critério de vocês. Isso é mais para quem tem conta no Banco do Brasil. Mas de qualquer forma, gente, vocês sabem que o presidente Bolsonaro, ele deu essa sinalização de realizar as comemorações, não é? E houve uma determinação da Justiça que chegou momentaneamente a proibir isso, seguindo o pedido da Defensoria Pública da União. Mas uma outra decisão também na Justiça Federal liberou as comemorações por parte dos militares, mas aí como resposta a população brasileira resolveu protestar. E eu vou primeiro aqui falar para vocês de alguns desses protestos. Alguns aconteceram no Rio de Janeiro, em São Paulo e com grande quantidade de pessoas. Acho importante a gente pensar que esses protestos mostram que boa parte da população brasileira entende que a ditadura foi violenta, que entende que não quer voltar a um regime com censura, com falta de liberdade para a imprensa, que não quer voltar a um regime com presos políticos, com tortura inclusive de crianças, que na época da ditadura militar, infelizmente nem todo mundo sabe disso, mas crianças foram torturadas. Não quer um regime que matou, inclusive, jornalistas como Vladimir Herzog. Quer dizer, existe uma parte significativa da nossa população que, felizmente, acordou, já estava acordada, enfim, mas que tem essa consciência da importância da democracia e a importância da liberdade de expressão. Lamentavelmente, tem uma parte da nossa população que caiu no conto da lebre, caiu no conto que a ditadura salvou o Brasil de um golpe comunista. Claro que é verdade que a União Soviética tinha interesse no Brasil, é verdade que haviam já antes de 64 movimentos que queriam ditadura do proletariado, isso é verdade. Mas a luta armada só ganhou fôlego com a ditadura e não o contrário. Não existia luta armada ampla antes da implantação da ditadura militar. Ela se tornou mais atuante justamente após o golpe. E o principal partido comunista ou socialista, que era o PCB, o chamado Partidão, ele tinha já adotado uma via democrática, ele já tinha apostado que o caminho para o socialismo, isso na década de 60, seria pela democracia. Inclusive, já nos anos 50, há uma influência do chamado eurocomunismo que leva a essa perspectiva, ou seja, a perspectiva de que o caminho seria pela democracia e não seria pela violência. Então essa narrativa, ela é uma narrativa trazida pelos militares e pela extrema-direita, é uma narrativa que não se sustenta diante da história, diante do que historiadores e pesquisadores, inclusive em História do Brasil, como eu sou, porque eu fiz um meu mestrado em História e pesquisei justamente o período da ditadura militar, e, enfim, há um amplo consenso entre os especialistas que pesquisam esse período sobre algumas dessas coisas que eu estou falando aqui. Quer dizer, não se trata de assuntos que estão com grande polêmica, que existem fontes contraditórias entre os especialistas.
E mesmo os especialistas, historiadores e pesquisadores de direita dificilmente negam esses fatos. Então, o que eles podem fazer é justificar. Houveram alguns pesquisadores que existem divergências, por exemplo, sobre o período da extinção da ditadura militar. Pega um exemplo de um período que não há total concordância. Durante o período da extinção, a maioria dos pesquisadores, como Sebastião Velasco e Cruz, como Suzelei Calil Matias, posso colocar referências aí na descrição se vocês quiserem, e a maioria deles entendem que havia uma tendência militar que queria realizar a extinção lenta e gradual como estratégia para sair do poder, mas para permanecer influente no Estado brasileiro. Mas existem outros, Brescia Pereira e outras pessoas, tanto pesquisadores quanto políticos, que têm uma compreensão diferente, que têm um entendimento de que, na verdade, essa disputa interna dentro do setor militar, ela não era tão proeminente assim, e que, na verdade, os militares, se não tivessem sido pressionados, se não fossem, né, pressionados pela população, se não tivesse tido o movimento das diretas já, os militares talvez pudessem ter ficado no governo e mantido o regime por décadas e décadas e talvez nunca saíssem do exercício direto do poder. Então, existem dúvidas sobre algumas coisas, existem temas que há debate, é verdade. Mas, por exemplo, não há debate que foi um golpe civil-militar. Foi um golpe civil-militar, René Dreyfus já, enfim, deixou essa questão resolvida e todas as pesquisas posteriores basicamente confirmaram isso. Quer dizer, existe uma série de coisas relativas à ditadura militar e ao golpe de 1964 que nós temos acúmulo suficiente para não mais falar em termos de dúvidas. Então não é um debate acadêmico. O que há no Brasil hoje é uma disputa ideológica sobre o passado. É uma disputa ideológica sobre o que significou aquele período. Né? E aí existem setores que estão falseando a verdade. Por exemplo, uma pessoa que diz que só foram torturados membros da luta armada está mentindo. Ou, enfim, desconhece a realidade, enfim, mas é uma informação que não é verdadeira. É uma informação que facilmente é desconstruída. Entenderam? Então, é fundamental por isso que nós tenhamos clareza do nosso passado e façamos um acerto de contas com esse passado. Um dos grandes problemas que nós temos com a ditadura militar é que nós não temos um museu da ditadura militar. É que nós não fizemos o que outros países que passaram pelo que o Brasil passou fizeram. O que é o quê? Processar quem realizou crimes contra a humanidade. E dos dois lados, quer dizer, se você encontrar algum guerrilheiro que matou diversas pessoas que não eram, não em confronto armado direto, ele também vai ter realizado crimes contra a humanidade. Ou ela, enfim. Mas quando você fala de torturadores, quando você fala de pessoas que claramente realizaram crimes contra a humanidade, e vale dizer, embora a tortura fosse conhecida como um instrumento que foi bastante utilizado durante a ditadura militar, oficialmente ela nunca foi assumida, devido ao elemento desumano e tão terrível que a tortura tem. Então, oficialmente não havia tortura. Né? É claro que a gente sabia que tinha, mas e as evidências e as pesquisas todas mostraram isso. Mas oficialmente o governo militar ele negava e negou muitas ações militares junto à população, junto às pessoas. Né? Então agora eu vou tentar mostrar para vocês algumas das manifestações e fazer alguns comentários. Vamos lá. Então, gente, estão vendo aqui as manifestações no Rio de Janeiro. Essa é uma matéria do G1, né? Centenas de manifestantes se reuniram na Cinelândia, na região central, em um ato contra a ditadura. Olha só. Em São Paulo, nós tivemos também, na capital, né, manifestantes realizaram 2 atos contra a ditadura. Um deles
teve início na tarde de ontem, não é? Na região central da cidade, e o outro no Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Olha só. Em Mogi das Cruzes, cerca de 50 manifestantes se reuniram para um ato contra a ditadura também. No Distrito Federal, aqui ditadura nunca mais, pelas vítimas da violência do Estado, olha só. Em Brasília, né, houve um manifesto contra a ditadura. Os organizadores dizem que foram 600 participantes e a polícia militar diz que foram 450. Sempre tem essa divergência, mas ainda assim um número significativo. Em Minas Gerais, olha só quanta gente. 2 manifestações, uma contrária e outra favorável, foram promovidas em Belo Horizonte. O ato contrário à ditadura reuniu centenas de pessoas na Praça da Liberdade, região sul, centro-sul da capital mineira. E o outro grupo, com 50 pessoas aproximadamente, também se reuniu em, aí é triste dizer, em comemoração ao que chamam de Movimento Cívico Militar de 1964. Olha só, no Ceará, um grupo de manifestantes se reuniu nessa tarde no calçadão da Praia de Ipanema, em Fortaleza, um ato contra a ditadura. Olha só quanta gente. Santa Catarina, Florianópolis, Joinville, Balneário Camboriú registraram manifestações contra a ditadura militar. No Paraná, em Pernambuco, em Goiás, olha só, no Pará, Rio Grande do Sul, Tocantins, enfim, muitas manifestações. Esse é um sinal muito positivo, porque indica que boa parte da população brasileira está reagindo. Então, gente, o papel da gente aqui é realizar esses esclarecimentos, é trazer fontes fidedignas, é trazer referências para vocês refletirem. Agora, eu quero dizer para vocês que, apesar de tudo que nós estamos vivendo e desse momento difícil que o Brasil está vivendo hoje, eu acredito muito que a gente vai virar o jogo. Eu acredito nisso, eu acho que isso é absolutamente possível e acredito muito que se a gente tiver a bandeira da democratização, de expandir a democracia, isso vai inclusive facilitar esse nosso caminho. Porque quando você olha para as pesquisas de opinião sobre reforma da Previdência, sobre salário mínimo, sobre reforma tributária, quando você olha para o que as pessoas, a maioria da população pensa nesses temas, nos temas que envolvem, enfim, as questões econômicas e as questões de desigualdade social, e fundamentalmente o Brasil é um país muito desigual, eu acredito que a população está predominantemente com a gente. Eles votaram em Bolsonaro por outros motivos. Por desespero, pela questão da violência, pelo antipetismo, uma série de motivos. Mas quando você examina por questões, a agenda de Bolsonaro, a agenda do Paulo Guedes, a agenda desse grupo político é uma agenda muito impopular. É uma agenda que, se eles tivessem concorrido na agenda, dificilmente teriam sido eleitos. Ele foi eleito porque ele concorreu na empáfia, né, em bravatas, memes. Né? E por isso que conseguiu vencer e também não participou de debate no segundo turno. Não é? E acabou privando a população brasileira de conhecer melhor as suas propostas e conhecer melhor a sua agenda. Então, nós estamos com grandes possibilidades de, com o passar do tempo, ir virando o jogo. Mas, para isso, é fundamental a união do campo progressista em torno dessas pautas e não brigar por 2022 agora. Eu acho que se a gente tivesse olhar para 2022 e tentar brigar com os partidos do nosso campo da oposição agora, escolher o momento de batalha, esse momento, nós vamos perder uma grande oportunidade que essa circunstância está nos dando, de criar uma unidade programática, ou seja, de ter determinadas questões que todos os partidos progressistas e todas as pessoas, mesmo sem partido progressista, tenham de unidade. Isso é fundamental formar da agora para frente. Enfim, se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembrem sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar
e quem sabe considerar apoiar a gente no Apoia-se. Eu estarei hoje mandando e-mails para o pessoal do Apoia-se, quero agradecer a vocês. Vou mandar e-mails para vocês terem acesso ao meu WhatsApp. A partir de agora vocês vão ter. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.